e muitas das vezes fica olhando para si e se analisando e se achando incapaz. Talvez sou muito velho para fazer, ou não tenho estudo para falar, ou tenho dificuldade, e fica colocando muitos empecilhos. Mas o Senhor hoje te traz a palavra dizendo: desperta tu que dormes. E uma palavra, irmãos, considera-nos como uma pessoa que está o quê? Morto espiritualmente falando. Isso aí já é ruim para nós. Mas o Senhor está falando: levanta dentre os mortos que eu vou te esclarecer. Então o Senhor está falando: se coloca numa posição, porque não é você que vai fazer, mas através de você eu vou dar a luz para que você se esclareça, mas as pessoas que estão te ouvindo também tenham clareza. E qual é a clareza, irmãos? É a palavra. A palavra do Senhor diz que a lâmpada para os pés é a palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, ela resolve todo tipo de problema. A palavra do Senhor resolve todos os conflitos. A palavra do Senhor, ela vem em meio às trevas para trazer clareza. No meio da dificuldade, pode ter certeza que Deus vai fazer um reboliço, você não vai entender, mas aos poucos você vai vindo o quê? A clareza de Deus. A revelação da parte de Deus, quando nós buscamos de Deus o conhecimento. Muitas das vezes as pessoas elas perecem por quê? Porque não conhecem a palavra. E muitos têm caído em precipícios. Muitos têm ido para labirintos e buracos que ele mesmo tem se entrado. E o Senhor está falando nesta noite: desperta tu que dormes. Então a palavra do Senhor, irmãos, ela não vem para nos condenar, ela vem para nos repreender e para nos consertar. Porque a palavra do Senhor diz que o nosso Jesus, ele é agora o nosso advogado. Mas depois que a palavra de Deus se cumprir nessa terra, ele virá como juiz. E diz que essa palavra não vai haver mais. Quando Jesus vier na nuvem e arrebatar a tua igreja, não vai ter mais a palavra. Por quê? Porque a palavra ela é a clareza do crente. Quando o crente está na dúvida, quando o crente é verdadeiramente crente, quando ele tem dúvida de certa coisa, ela vai lá o quê? Na Bíblia. Aleluia. Quando ele tem dúvida de certo algo, ele vai buscar em Deus a resposta. Então, para que essa palavra para os jovens? Porque é hora, jovens, de vocês se despertarem a querer ter Cristo como seu apoio e como a sua luz. Nós vimos lá fora muitos jovens caminhando sozinhos, sem amparo, sem palavra. E muitas das vezes vocês que estão aqui dentro da casa do Senhor têm um amparo, têm a palavra, mas não têm o quê? O despertamento espiritual. Você sabia que vocês que estão aqui na casa do Senhor, todos aqueles que estão dentro da casa do Senhor, muitas das vezes não anseia Cristo como aqueles que estão lá fora? Mas aqueles que estão lá fora, eles anseiam Cristo também. Muitos jovens anseiam Cristo, só que não tem força. Pede resposta: Senhor, me ajuda, mas eles não têm força de sair lá de fora para vir para a igreja. Aí Deus manda a palavra para vocês se despertar, para vocês ir o quê? Atrás daqueles que estão fracos lá fora. Para vocês se posicionar, porque tem vidas lá fora que estão morrendo. Amigos dentro da sua sala que às vezes passam por depressão e muitas vezes sentam do seu lado para ouvir uma palavra de conforto. Aí o que acontece? Entram em assuntos, em conversas, mas não falam de Jesus, porque muitas das vezes tem vergonha de ser confrontado, de pensar o que os seus amigos vão pensar em relação a isso. Mas eu quero te dizer, o Senhor está falando: desperta, jovens. Desperta, sabe por quê? Tem cadeirinhas aqui que estão vazias, que poderia estar preenchida por um amigo seu lá no colégio, por um amigo seu do WhatsApp. E talvez você, por ter vergonha de falar de Cristo, ou de ser criticado, fica tímido e se deixa dormir. Mas o Senhor está falando: levanta entre os mortos.
Por quê? Porque aqueles que estão lá já estão entregues ao mundo, aos vícios, à depressão, à angústia. E o Senhor está falando o que para vocês? Levanta entre os mortos, desperta, porque eu vou esclarecer aquilo que está confuso. Ah, mas eu não sei falar, eu sou tão jovem, eu sou muito tímido. Mas a palavra do Senhor está falando o quê? Desperta, porque eu vou dar o quê? Clareza. Se vocês se posicionarem como jovens que querem realmente ter a palavra de Deus dentro dos seus corações, o próprio Cristo vai te dar a palavra certa para falar com uma pessoa que necessita. Não só vocês jovens, mas todos nós que levamos a palavra de Cristo, o Senhor vai dar clareza. Porque nós trabalhamos com um Deus, irmãos, objetivo. Deus, ele já sabe a meta de quem vai para o inferno e de quem vai para o céu. Ele já sabe quem é os condenados. A palavra do Senhor diz que até os ímpios, ele já sabe, é bíblico. Mas o Senhor não quer que aquelas pessoas que chegam até naquele lugar não falem que não teve uma oportunidade. Ele dá direito de oportunidade para todos. Para todos tem direito. Todos vão ouvir o Evangelho, todos vão ouvir a palavra. Para quando chegar naquele grande dia não dizer, eu não ouvi. Mas pensa, chegar naquele grande dia e dizer, uma alma chegar até a Cristo e dizer, eu fui amiga da Giovana, mas ela não falou de Jesus para mim, por isso estou aqui. Eu fui amigo da Vitória, mas ela não falou de Jesus para mim, por isso estou aqui. Eu fui amigo da Isadora, mas ela não falou de Cristo para mim, por isso estou aqui. Eu fui amigo da pastora Sara, mas ela nunca chegou até mim e falou de Cristo. Ela sempre falava dos problemas dela, da dificuldade dela, falava tantas coisas, mas nunca me mostrou a clareza, a luz, e por isso estou aqui. Pensa que fardo, irmãos, que fardo. Que fardo você saber que o sangue dessa pessoa vai ser cobrado nas suas costas. É cobrado, irmãos. Porque quando nós aceitamos Jesus, nós aceitamos com um objetivo de levar a palavra de Cristo. Seja em tempos bons ou seja em tempos ruins, vamos levar a palavra de Cristo. E muitas das vezes nós não entendemos, porque passamos tantas dificuldades dentro de casa. Às vezes o Senhor te cobrando a algo. Às vezes você, jovem, se encontra angustiado, triste, abatido, porque tem o que? Medo de chegar em alguém. Se deixa levar pelas concupiscências da vida, do mundo, e se deixa dominar a isso. Mas eu quero dizer para os jovens, jovens, não tem vergonha de colocar um cartaz da igreja. Não tenha de vergonha de falar que você é cristão. Não tenha vergonha de falar de Cristo. Porque através de vocês, muitos jovens chegará à igreja. A palavra de Deus diz que os jovens são fortes, vocês são preparados. Mas vocês precisam ser moldados e como se molda na casa do Senhor. Então não deixe a timidez tomar conta de vocês. Não se calem, despertem. Despertem porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Não é brincadeira. Jesus está às portas e Ele vai buscar a igreja. Irmãos, e a palavra do Senhor fala que precisa ser confessado. Não é obra que vai te levar para o céu. Tem pessoas que estão achando aí fora que as obras vão levar ele para o céu. Não é. As obras não levam para o céu. Não é o seu tempo de crente que vai te levar para o céu. Não é a sua forma, é a sua roupa. Não. É como você vai agir o dia a dia. É como você vai seguir o dia a dia. Porque a salvação, ela é todos os dias em nossa vida. Todos os dias nós buscamos a Cristo. Todos os dias nós temos que arrepender por algo que fazemos. Tem pessoas que acham que é 10 anos de crente, 20 anos de crente. Não é isso. O ladrão da cruz, quando ele viu Jesus, ele se arrependeu naquele instante. Porque ele reconheceu
que Jesus estava do lado dele, que Jesus era o Salvador. Então ele perguntou: Senhor, eu posso estar ali, vamos dizer, nessa palavra, com o Senhor no céu? E Jesus chegou até ele e disse: verdadeiramente tu estarás comigo hoje no paraíso. Eu quero te dizer, se você tiver uma vida conduta com Cristo, Deus vai te levar ao paraíso, mas não deixe se levar pelo cansaço do dia a dia. O cansaço do dia a dia nos torna crentes fracos na presença do Senhor, crentes rotineiros na presença do Senhor. Sabe o que é um crente rotineiro? O crente rotineiro é aquele crente que só vai para a igreja para cultuar. Não é aquele crente que vai para a igreja pensando: hoje vai ser o dia da minha libertação, hoje vai ser o dia da libertação da minha casa, hoje vai ser o dia da libertação dos meus filhos. Quando você sai da igreja, da sua casa para a igreja, você tem que sair com um alvo. Desperta, diz o Senhor nessa noite. A igreja, ela precisa se despertar. Por quê? Porque precisamos despertar. Porque o avivamento, irmãos, ele vem, mas para aquele que crê. A palavra do Senhor diz que foram mais de 3.000 pessoas que receberam o Pentecoste. Mas tinham mais, mas aqueles que ficaram, foram persistentes, receberam da parte de Deus. Sabe o que está faltando hoje dentro das igrejas? É sede de buscar a Deus, é sede de renunciar. Os jovens hoje, está muito fácil hoje ser crente, jovens. Porque na minha época, na época dos seus pais, era muito mais difícil. Ixi, a gente era julgado por uma coisinha pequena, era prova. Eu me lembro uma vez que a minha igreja era de doutrina e eu fui com uma roupa de alça grossa e eu recebi 30 dias de banco. Irmãos, eu cheguei em casa, eu chorei tanto. Falei: Senhor, isso não é justo para mim. Eu fui para a tua casa para te servir, mas eu estava dentro da igreja de ordem e doutrina, então eu tinha que respeitar. Então quem estava errado é eu, fui errada. Mas nem por isso, irmãos, eu deixei de ir para a igreja. Fui os 30 dias, sentei o culto e cultuei os 30 dias. E o meu pastor, quando ele me tirou da prova, ele falou assim: os 30 dias eu te vi aqui. E eu quero te dizer que agradou o Senhor da sua obediência. Porque nenhum dia você faltou ao culto. Hoje, se a gente doutrinar ou disciplinar um crente, vai para outra igreja. Porque as pessoas acham que é pulando de galho em galho que vai fazer a diferença. Eu quero dizer, não é galho em galho, não. É ter raiz na presença do Senhor. É aceitar a disciplina do seu pastor, porque ele quer o seu crescimento espiritual. Se você não tiver um crescimento espiritual, você não vai progredir. Não progride. Pessoas que não conseguem ouvir correção, que se emburra fácil, não progride. É como vocês jovens. Eu me lembro que a forma da minha mãe me corrigir era tirando algo de mim. E se eu não fizesse, eu não recebia. E assim também é na casa do Senhor. O Senhor, ele tem a forma de nos corrigir, tem a forma de nos tratar. É tirando, trazendo aquilo até que a gente gosta, para mostrar que a disciplina, ela precisa. E o crescimento sem disciplina não existe. Não existe. E o Senhor está falando para os jovens nesta noite: é hora de despertar, jovens. É hora de vocês quererem algo da parte do Senhor. Não é tempo mais de brincar. Talvez vocês olhem para vocês e pensem: eu sou tão nova, eu vou perder muito na casa do Senhor. Vocês não vão perder. Vocês só vão somar. Porque o Senhor, ele é um Deus que dá tudo. Eu sirvo um Deus que dá tudo. Eu sirvo esse Deus, eu sou prova disso. O Senhor nunca deixou faltar no meu celeiro. O Senhor nunca deixou faltar na minha casa. Eu me lembro quando eu era jovem, eu fui líder de jovens, fui a vice-líder. E a líder, ela não era tão assim para jovens, sabe? Viajava, deixava os jovens. Então, eu peguei aquela responsabilidade. Mas eu tinha amor. Eu tinha amor por aquilo que Deus tinha me dado. Quando o pastor virava para mim e falava assim: Sara, hoje você vai lavar a igreja e vai abrir a igreja, para mim era uma recompensa da parte do Senhor. Sabe por quê? É tão bom você ser visto. É tão bom você saber que você é importante.
Hoje, se a gente direciona algo aos jovens ou qualquer pessoa que não está com o coração voltado para o Senhor ou para a obra, a primeira coisa que ele faz é murmurar porque o pastor deu a chave. Antigamente não. Antigamente era prazeroso. Eu falei, sério, pastor? Hoje você abre a igreja. Eu abria a igreja, eu lavava a igreja, eu fazia o culto, fazia bolo para a juventude. E fui até o fim naquele cargo. E eu me lembro que eu fui para a igreja até os meus 14 anos de idade. Dos meus 14 anos de idade, minha mãe passou por uma separação. E por minha mãe ter passado por uma separação, ela entrou numa depressão. Eu me lembro que eu ia para o colégio, eu não sabia se eu ia chegar em casa, eu ver minha mãe dentro de casa, ou se eu tinha que buscar ela, ela andava nas ruas, sabe? E aquilo ali me deixou muito frustrada, porque era só eu e ela. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Então eu fui para a igreja até os 14 anos de idade. Com os meus 15 anos de idade, eu revoltei. Eu revoltei contra Deus, eu revoltei contra a igreja, eu vivi em rebeldia. Parei de estudar. Eu me lembro que eu tinha parado de estudar, eu falei, não vou estudar mais. Vou ficar na rua e vou virar moleca de rua mesmo. Vou viver na malandragem, que é isso que eu quero. Eu tive essa revolta. E eu não tenho vergonha de falar. Mas Cristo, Ele não me permitiu, nenhum momento, eu corromper o meu corpo. Cristo não permitiu, nenhum momento, eu corromper em vícios. Foi uma crise momentânea. E eu me lembro que quando eu estava prestes a cair ao precipício, Cristo me arrancou de lá. E eu estava em minha casa, eu abri a palavra do Senhor e li essa palavra. E o Senhor, irmãos, o Senhor sempre falou comigo, sempre. Eu sempre ouvi a voz de Deus no meu coração. Mas antes disso acontecer, eu tinha ouvido a voz de Deus como se eu estivesse conversando com vocês. Eu ouvi Cristo me chamar, Deus me chamou por 3 vezes. E eu tive um medo muito grande, eu falei assim, não quero ouvir a sua voz. Porque eu não estava preparado, mas Cristo se apresentou a mim. O quarto ficou claro, eu ouvi a voz de Deus, como foi Samuel. Quando Deus chamou Samuel por 3 vezes, assim ele fez dentro do meu quarto. Ele falou, Sara, na última vez eu falei assim, para, eu não quero te ouvir. Porque eu estava o quê? Revoltada. Mas Cristo não deixa de falar comigo, Ele fala comigo, Ele fala no meu pensamento, Ele fala no meu coração, mas aquela voz de antigamente eu não ouço. E eu falo, Senhor, tenha misericórdia de mim, eu quero ouvir a Tua voz, nem que seja o último momento do meu suspiro, mas eu quero te ouvir como o Senhor falava comigo. E eu me lembro que eu sentei, eu li a palavra, depois desse fato que eu falei que não ia ouvir, fui para o mundo, fiquei, não entrei em vício, nada, mas eu me envolvi com muitas pessoas, muitos jovens, em brincadeiras, deixava de ir para o colégio, falava para minha mãe que eu ia para a escola, não ia nada, e fiquei aquela vida revoltada. Porque eu via minha mãe sofrendo com depressão, não dava conta de... Falei assim, não, então, Cristo não tem chamado para mim, eu não tenho chamado, que se eu tivesse chamado, Ele ia cuidar da minha mãe, Ele ia fazer de tudo, e deixou a gente desamparada. Essa era a mentalidade que eu tinha. Mas um dia, sentado na minha cama, eu abri a palavra e o Senhor falou para mim. E veio o despertamento do Senhor. E Ele veio na minha mente e falou assim, até quando? Até quando você vai viver desta forma? Até quando você não vai se posicionar? Até quando você vai deixar o inimigo fazer de você instrumento? E eu parei e levantei e falei assim, mãe, a partir de hoje eu volto para as aulas. A partir de hoje eu volto para a igreja. E a partir de hoje eu tomo um posicionamento na presença do Senhor. Não foi muito tempo, irmãos, foi 4 meses que eu fiquei afastada. Eu me lembro uma vez que era culto de Santa Ceia, eu passei na porta da igreja para ir numa balada. Cheguei lá, irmão, Cristo me travou dessa forma. Eu fiquei desse jeito. Eu não movimentava o corpo. Deus não permitiu.
porque eu deixei um culto de Santa Ceia para ir para outros lugares. E meu pastor viu eu passando, e ele falou assim, minha filha não vai não. Eu falei assim, eu vou, pastor. Eu vou, porque eu falei que eu não sou da igreja mais. Então eu me rebeliei. E muitas das vezes nós jovens queremos rebeliar, porque a gente vê o mundo lá fora e acha que o mundo lá fora tem algo pra gente, mas não tem nada, é tudo ilusão. São pessoas que te abraçam com falsidade. São pessoas que querem te empurrar pelo buraco. Você vive uma vida de alegria lá fora, mas dentro de casa não tem um apoio, não tem um abraço, não tem nada. E o Senhor me colocou e me deu um despertamento espiritual. E a partir daquele dia, eu estava na 7ª série. Pensa, tinha parado na 7ª série. Minha mãe já depressiva, ela já não estava mais importando com nada. Eu voltei, estudei, fiz até meu último ano de colegial, fiz a minha faculdade, iniciei a minha carreira no serviço, trabalhei 8 anos e depois dessa vez eu fiz um voto com Deus. Falei, Senhor, a partir deste dia, eu nunca mais vou para o mundo. E se eu voltar para o mundo, o Senhor me leva. Eu fiz um voto no altar. Eu entreguei minha vida inteiramente. E por isso, irmãos, hoje eu posso passar o que eu passo. Porque eu não tenho passado coisas fáceis, eu não tenho. Desde o momento que eu falei assim, você é pastora, nunca foi flores. Eu sei que é o inimigo que muitas vezes utiliza disso para quê? Para me retroceder, para me voltar para trás, para me olhar para trás. Mas eu fiz um voto no altar, eu falei, Senhor, com arroz ou sem arroz, dinheiro ou sem dinheiro, com saúde ou sem saúde, eu vou te adorar. E eu te digo, irmãos, por onde eu passo, eu falo quem eu sou. Eu falo que eu sou cristã, eu falo que eu tenho um Deus. E o diabo se levanta de várias formas para querer olhar na minha cara e abusar. Fala assim, você é realmente crente? Então por que não acontece isso na sua vida? Até mesmo comigo. Quantas vezes eu me lembro que eu não era gestante quando eu casei com meu esposo, eu sempre tive o sonho de ser mãe. E foram muitas mulheres até a igreja para mim orar para elas, com mioma, com útero virado. Acho que umas 5 mulheres. Eu orava pela graça de Deus, hoje todas são mães. E o diabo, todas as vezes que eu orava por ela e vinha um testemunho, o diabo falava assim para mim, tá vendo? Você ora por ela, o milagre acontece, mas você... Fui nos médicos, não tinha nenhum problema. Você não é mãe, você não tem ninguém. Como é que você ora e o milagre acontece não acontece na sua vida? Porque o diabo ele é assim. Ele quer nos fazer o que? Mortos. E muitas vezes o diabo joga na sua mente, não fala de Deus não, quem é você? Você está no meio dele, fica rindo na turminha, aí você quer falar de Cristo? Isso é o diabo colocando coisas nas suas cabeças, vocês não abrem a boca. Para querer o quê? Diminuir vocês, mas vocês não, vocês são chamados do Senhor, vocês são escolhidos de Deus, e se vocês abrir a boca, sabe que vocês vão conseguir trazer multidões para dentro da casa do Senhor. Então não se cale, não se deixe o inimigo colocar vergonha de falar do reino, fala, independente se vão rir ou não. Não tenha medo, seja como Josué usado. E depois de 5 anos de casada, Deus me concedeu o meu filho Daniel, uma bênção da parte do Senhor. Então, irmãos, quando Deus fala algo para você fazer, para você despertar, orar por alguém, e você começar a olhar para você e se diminuir, é o inimigo. Para a pessoa olhar para você e falar assim, quem é você? Eu não sou nada, mas o Deus que eu sirvo vai fazer através da minha vida. Seja um instrumento da parte do Senhor por onde vocês passarem. Seja a luz que clareia no meio das trevas. Porque tem amigos que chegam do teu lado pedindo um abraço, às vezes sorrindo, mas dentro de casa está tentando suicídio, tentando se matar. Quantos amigos você viu aí, irmãos? Quantos noticiários de pessoas que ria e pula prédio? Porque a alegria não é sorriso, a alegria é dentro da alma. Não é o dinheiro que vai te trazer alegria, não é a sua posição que vai te trazer alegria. Não, mas é o Cristo que você serve. Nós não somos diferentes daqueles que estão no mundo, não, nós somos como eles.
Mas o que nos diferencia é o Cristo que nós temos. Nós somos carnal, nós sentimos dores, nós temos as nossas dificuldades, como eles também têm. Mas o que nos diferencia deles é que nós temos Cristo. E no meio das nossas dificuldades, nós chamamos o que? Cristo para ser nosso amparo. E é por isso que Paulo fala, na minha fraqueza, Cristo é minha força. Não é porque ele é melhor, mas ele sabia que se ele fosse fraco e ele mostrasse fraqueza, as pessoas também iam perecer junto com ele. Mas em vez de mostrar ele mostrava Cristo que venceu todas as coisas. Então hoje Deus traz um despertamento para a igreja, é momento de se posicionar, irmãos. É momento de tirar a timidez, isso é para a igreja completo. Ah, mas eu não sei falar. Fala errado mesmo, mas fala de Cristo. Fala tropeçando as palavras, mas fala de Cristo. Fala com timidez, mas fala de Cristo. Se você não quer falar de Cristo, fala pelo menos da igreja onde você congrega. Ó, irmãos, vai lá na igreja onde eu congrego. Lá tem obreiros, lá tem mulheres de Deus que vai te ter uma palavra amiga. Desperta, povo. Porque vai chegar gente e vidas até você. E se você não falar de Cristo, o sangue delas vai ser cobrado. Nós falamos isso agora mesmo, né, missionária, a respeito disso. Porque o sangue de Cristo vai ser cobrado, irmãos. E nós precisamos falar do amor de Cristo, por onde a gente for. Se vai ser criticado, seja na rede social, porque tem pessoas que querem ser superiores a outra, e quando a gente falamos de Cristo, o que vem é pedrada, é crítica. Mas são pessoas o que? Feridas, magoadas, que não tiveram um objetivo e querem jogar suas frustrações em pessoas que estão resolvidas com Cristo. Então não deixe as frustrações de outros predominar aquilo que você é na presença do Senhor. Tem muita gente mal resolvida aí que quer tirar a presença de Deus, tirar o brilho do Espírito Santo de você. Aí você começa a dar mais ouvido do que as pessoas têm para falar, do que Deus tem para você. Então não deixe que as frustrações de fora influenciem quem é você. Não deixe que as pessoas incrédulas lá fora influenciem a fé que você tem. Se você tem uma fé, irmãos, que move montanhas, continua com essa fé que move montanhas. Se eles não crêem, problema deles, mas você continua crendo no Deus que você serve. Você tem que crer no Deus que você tem. Pessoas não têm que crer não, quem tem que crer é você. Aleluia! Eu creio, irmãos. Hoje, talvez eu não tenha uma posição, mas um dia eu vou ter, porque o meu Deus me fez uma promessa. E a promessa de Deus para a igreja é que nós vamos comer o melhor. E muitos não têm comido o melhor porque não têm dado a voz daquilo que Deus tem falado. E às vezes tem ficado com bolotas lá fora e deixando os ímpios comer os melhores porque não tem se posicionado como um servo de Deus. Se posiciona como uma serva de Deus. Se posiciona como um servo de Deus. Queira o melhor da terra para você. Se é o melhor carro, queira o melhor carro, se esforça para isso. Se é o melhor estudo, juventude, esforça. Não espera somente cair do céu, mas faça a sua parte. Estuda que Deus vai abrir um concurso, você vai passar, algo vai acontecer. Deus abre este mar. Moisés tinha um obstáculo à frente. O problema de Moisés não foi o mar, porque ele queria que Deus abrisse este mar. A questão que Moisés ficou ouvindo as vozes que vinham de fora. Moisés, lá vem o carro de Faraó. Moisés, nós vamos perecer aqui. Moisés, então ele começou a ouvir as vozes que vinham de fora. Ele sabia que Deus tinha a capacidade de abrir aquele mar, mas ele deixou por um instante a voz que vinha de fora influenciar aquilo que ele era, a fé que ele tinha perante a Deus, e deixou as vozes dominar. Mas foi necessário Deus ter que intervir e falar com Moisés. Moisés, toca neste mar. É a mesma coisa de Deus falar: Moisés, eu te ajudei no meio do deserto, joguei 10 pragas, estive contigo e você está com medo deste mar que está na sua frente. Toca neste mar, Moisés. Então hoje Deus está falando com você, juventude. Se posiciona porque eu vou fazer. Ah, mas eu tenho um sonho de formar em medicina, como é que vai ser? Eu não tenho, meus pais não têm condição, eu não tenho... Faça, creia. Ah, mas eu tenho um sonho de mudar dessa cidade, de conhecer outros estados, de conhecer outros países, mas eu não tenho condição. Creia.
Mas uma coisa eu quero dizer: se não buscar o reino, não buscar a primícia que é Cristo, pode até chegar no alvo, mas não vence. Vocês estão vendo aí quantas pessoas têm influência, têm mídia e estão o quê? Se matando. Tem deixado de se dominar. Então o Senhor está despertando hoje, no seu coração, juventude, algo da parte de Deus. E o que o Senhor está despertando, Ele vai falar diretamente com vocês. A sede. A sede. Porque eu sei que tem jovens aqui que têm sede, que têm vontade, mas deixa a timidez tomar conta. Até tem vontade de falar de Jesus lá no colégio, mas deixa a timidez tomar conta. Até tem vontade de se posicionar, mas deixa a timidez tomar conta. Até tem vontade, mas hoje Deus quebra esse leão na sua vida. Em nome do Senhor Jesus, eu quero que toda a juventude venha aqui na frente. Quero fazer uma oração pelos jovens. E você, minha querida, quero te dizer algo da parte do Senhor. Eu quero todos os jovens aqui, amém? Na frente, quero orar por vocês. Antes mesmo, quando você sentou aqui, o Senhor já tinha me falado em relação a você. Eu não sei se você já passou pela igreja, mas eu vejo que você é uma pessoa que tem conhecimento e sede da parte do Senhor. Mas eu também vejo que na caminhada você foi muito frustrado. Recebeu muita crítica. Você não teve o apoio que você precisava ter. E você deixou a frustração tomar conta. Você falou assim: eu não quero mais esse negócio de crente porque é muita crítica, é muito apontamento. E eu também já estive nessa posição. E eu quero te dizer, volta para Cristo. Sabe por quê? Porque muitas pessoas precisam ouvir a sua voz. E vai ter almas que só você vai ganhar. Vai ter almas que estão preparadas. Deus só está esperando você se posicionar para você ir atrás delas. Ah, mas eu já fiz tanta coisa errada. Será que Cristo vai me aceitar? Vai. Sabe por quê? Porque Ele veio por você, Ele veio por mim. Não importa o que você fez lá fora, Deus escreve uma nova história para você. Mas a posição vem de você. O querer vem de você. Ele não é invasor. Nosso Deus não é invasor. Ele só precisa que você dê um lugar. Ah, mas se eu aceitar Jesus, vou ter que transformar de uma noite para o dia. Não. Quem transforma é Cristo. E a maior transformação é a que vem de dentro. Não precisa transformar por fora, porque tem pessoas que são transformadas por fora, que carregam roupa, que carregam o cabelão, mas não têm uma intimidade com Cristo. Mas quando Cristo nos transforma por fora, a gente vai entendendo que certas coisas já não faz mais parte. E o próprio Espírito Santo de Deus vai tirando, vai tirando. E quando nós vemos, já somos o quê? Templo e morada. Eu, irmão, eu andava que nem roqueira. Minhas maquiagens eram fortes. Um dia eu cheguei no espelho e falei: esse aqui não é mais para mim, não. Deus não quer esse aqui, não. Sabe quem tirou? Não foi o pastor. Foi o Espírito Santo. Porque se fosse o pastor, quando ele falasse alguma coisa, eu chegava lá dentro da minha casa, eu ia fazer do mesmo jeito. Não estou dizendo que maquiagem já não é isso. Mas a forma que eu me maquiava era muito pesada. Mas quem tirou foi o Espírito Santo de Deus. Quem tira é Deus. Quem faz é Deus. A palavra do Senhor diz que o homem sozinho, ele não dá conta. Mas o homem com Cristo, ele vence todas as coisas. É com Cristo que você vai vencer se você tiver um vício. É com Cristo que você vai vencer se você tiver uma depressão. É com Cristo que você vai vencer se você tiver suas frustrações. É com Ele. As pessoas podem até te ajudar no momento, mas Cristo vai estar do teu lado. Então eu faço um apelo para ti hoje. Venha para Cristo como estás. Porque a obra quem vai fazer é Ele. Sabe por quê? Porque muitas vidas estão morrendo lá fora. Muitos amigos já morreram. Muitas pessoas que te conhecem já foram para a cova. E você poderia ter falado algo, mas você teve medo. Mas o Senhor não vai te condenar a isso. Mas através deste novo hoje que Deus te dá, a cobrança vai vir. Tá? Venha para Cristo do jeito que você está. Porque quem a obra quem vai fazer é Cristo. E Ele te ama. Viu? Ele te ama grandiosamente. Você é espelho do Senhor. Você é templo. E hoje Deus te abraça, tá bom?
Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite eu coloco e apresento corações destes jovens. Apresento os desejos, meu Pai, desses jovens. Senhor Jesus, toda trava, meu Pai, que ainda trava eles. Senhor Jesus, eu sei que eles têm capacidade grande de trazer mais jovens para o reino. Mas muitas das vezes, meu Pai, deixa ser levado, meu Deus, por opiniões. Deixa ser levado, meu Pai, por conflitos. Deixa ser levado, meu Pai, por amizades. Mas, Senhor Jesus, eu peço agora, se tiver, meu Pai, alguma amizade que estiver desfocando, meu Deus, esses jovens da presença do Senhor, arranca. Mas, Senhor Jesus, se for jovens, meu Pai, que vai vir para o reino, que vai somar junto com eles, meu Deus, aproxima.